comédia O Âncora, uma das cenas mais... Maluco, eu não acredito que eles fizeram isso. É quando o âncora Ron Burgundy joga um burrito da janela de seu carro e faz um motoqueiro cair. This burrito is delicious, but it is filling. O motoqueiro vai brigar com o Ron e a coisa escala. Para dar o troco no comedor de burrito, ele dá uma bicuda no cachorro do Ron, lançando o bichinho no rio. Well, guess what? Now this is happening. Excuse me. Excuse me. What are you doing? É uma reação exagerada, histérica, totalmente desproporcional e ilógica. Uma vingança. E quem agiu de forma parecida ontem foi o Xandão. Ele não conseguiu o que queria da justiça espanhola, deu um chilique e, em retaliação, não chutou um cachorro pro rio, mas fez algo ainda mais sem noção. Uma situação patética e ridícula, tão bizarra que chega a ser cômica, aconteceu ontem à noite. Não, eu não tô falando de eu bêbado chorando e telefonando 75 vezes seguidas para minha ex. Desculpa, Jusilene. Eu tô falando da birrinha do ministro Alexandre Oglandi do Soviético Tribunal Federal com o corpo diplomático da Espanha. Tudo começou quando a justiça espanhola negou, nesta segunda-feira, o pedido do regime de exceção brasileiro para extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio Filho, acusado do único crime que dá cadeia no Brasil: criticar o STF. O regime do Bananil, que já tinha quebrado a cara com Alan dos Santos nos Estados Unidos, passou mais uma vergonha internacional. A decisão da Audiência Nacional, tribunal em Madrid, considera que as ações do regime soviético brasileiro contra Eustáquio possuem motivação política e que há risco de perseguição por suas opiniões ideológicas. Sente esse trecho, que humilhante para o casal Lula e Xandemar. No entanto, a extradição deve ser declarada improcedente, por estarmos diante de condutas com uma evidente conexão e motivação política, já que foram realizadas no contexto de uma série de ações coletivas de grupos partidários de Bolsonaro, o ex-presidente da República Federativa do Brasil, e de oposição ao atual presidente Lula da Silva. Para os juízes espanhóis, as ações de Eustáquio estão enquadradas na liberdade de expressão. Os delitos, se não políticos em si, são conexos e possuem motivação predominantemente política, afirma a sentença. Mais desmoralizante ainda, a Audiência Nacional da Espanha citou denúncias de maus tratos sofridos por Eustáquio em prisões brasileiras e uma carta de apoio assinada por deputados federais, como indícios de uma suposta perseguição por causa do posicionamento político do jornalista. Sente esse trechinho. Os processos penais abertos no Brasil contra o reclamado por infrações penais, sua condição de jornalista, as 3 detenções que sofreu, os maus tratos que afirma ter sofrido, constituem, para esse tribunal, razões suficientemente fundamentadas para acreditar que, se a extradição for concedida, haverá um risco elevado de que a situação do reclamado no processo penal no Brasil se agrave por causa de suas opiniões políticas e sua vinculação a determinada ideologia dessa natureza. Os caras estão simplesmente dizendo: não vamos entregar o Eustáquio para vocês, porque seria o mesmo que entregar a Anne Frank para o Adolfo Bigodinho nos anos 40. Vocês vão dar um fim nele. No julgamento, tanto a defesa quanto o Ministério Público da Espanha se posicionaram contra a extradição. Os dois alegaram que os fatos não configuram crimes puníveis na Espanha e que estão protegidos pelo direito à liberdade de expressão. A sentença também considerou o artigo 4º do Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha, que veda a entrega de pessoas perseguidas por motivos políticos. Segundo a decisão, a atuação de Eustáquio não se limita a infrações da lei comum, mas tem primordialmente uma finalidade política. Chandelle tomou aula de direito porque não existe crime de opinião, a não ser em ditaduras. Ou seja, o mundo já sabe o que o Brasil se tornou. E olha que estamos falando da Espanha, um país com socialistas no poder. Até eles acham que Chandelle passou dos limites. É tipo aquelas histórias do Batman em que a mulher gato olha pro Coringa e diz: Mano, você é doente.
Eu só queria roubar uns diamantes e você aí planejando envenenar o reservatório de água de Gotham e matar cada idoso, criança e cachorrinho da cidade. Mas Xander Clayson, criança mimada, criada sem limites, que não está acostumada a ouvir não, reagiu à recusa humilhante tão bem quanto minha segunda ex-mulher após eu pedir o divórcio depois de 6 meses de casamento. Ele deu chilique, arreganhou os dentes e partiu para a vingança. Só que em vez de mandar uns amigos riscarem o meu carro à noite, como fez minha ex-mulher, Chandeleide interrompeu o processo de extradição do traficante Vasil Gergiev Vasilev, um cidadão búlgaro, para a Espanha. Quer dizer, Vasilev, isso até parece nome de creme para as mãos, não é um cidadão búlgaro comum. A Espanha acusa o rapaz de transportar 52 quilos de cocaína em Barcelona, em outubro de 2022. Na decisão, Xandirene converteu a prisão preventiva do búlgaro em prisão domiciliar no Brasil, com uso de tornozeleira eletrônica. Ou seja, está melhor do que os velhinhos do 8 de janeiro. Tudo o que o Brasil precisava, mais um traficante solto, um traficante estrangeiro, como se já não bastassem os daqui. Se o Vasilev tivesse helicóptero, o Xandilson já tinha mandado devolver também. Eu não duvido que o STF dê até uma graninha de indenização para ajudar o Vasilev a começar uma carreira de funkeiro aqui. Sim, Chandecleide não só não extraditou o Vasilev, ele também soltou o vendedor de POC e passarinho não cheira. Mano, os caras chamam isso de reciprocidade. Narcotraficante é igual a jornalista agora. Quem corre mais risco com essa situação? As pessoas que moram na Espanha ou as pessoas que sobrevivem no Brasil? Eu prefiro trombar com 2 Oswaldo Eustáquios numa moto do que com um Vasilev numa quebrada por aí. E mais, lendo a resolução do STF, é claro que eles tomaram de assalto o trabalho do Itamaraty, que sequer se pronunciou. Parece que o Itamaraty virou uma figura decorativa. Eu tô chocado. Xandilson desrespeitando tratados internacionais também. Que surpresa. Eu só acho uma coisa. Sua Xandidade quer tanto dar um troco que não percebe que ao soltar um traficante, mais um no Brasil, apenas reforça a percepção mundial de que o Brasil virou um narco-estado com a ajuda das instituições. Um narco-estado que, além de soltar traficantes internacionais, persegue jornalistas como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e o português Sérgio Tavares. Não é uma imagem muito boa, ainda mais para quem está com a batata assando nos Estados Unidos, que está a um passo de considerar o PCC uma organização terrorista. A porpeta da notícia e líder das Xandetes, Mortadela Lima, quase teve um AVC tentando normalizar esse circo. Gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, usou o princípio da reciprocidade e interrompeu o processo de extradição de um búlgaro que teria cometido crimes na Espanha e que o governo espanhol estava reivindicando o seu envio, ele foi preso aqui no Brasil, o seu envio para o território espanhol para que ele pudesse ser julgado lá. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que a interrupção foi definida porque a Espanha descumpriu o requisito de reciprocidade que está previsto num tratado entre os dois países, Brasil e Espanha, e a Espanha rompeu no entendimento de Moraes ao rejeitar o pedido do Brasil de extradição do extremista Oswaldo Eustáquio. Eu trouxe para vocês ontem a informação no G1 que a decisão da Justiça Espanhola foi comunicada ao Brasil na terça-feira, ontem, e aí a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça e Itamaraty, eu consegui apurar e antecipar para vocês, decidiram recorrer. O militante radical Oswaldo Eustáquio chegou a expor, gente, dados pessoais, fotos, informações sobre a família do delegado que conduziu as investigações a respeito de Jair Bolsonaro e o núcleo criminoso que hoje responde a uma série de processos no Supremo Tribunal Federal. O núcleo criminoso, segundo a Procuradoria-Geral da República e o próprio Supremo, que já viu ali indícios suficientes para abrir uma ação penal
contra a elite, né, do que seria essa articulação golpista. O Oswaldo Eustáquio, ele espalhou diversas mentiras a respeito do processo eleitoral brasileiro, participou publicamente de acampamentos que pediam um golpe de Estado no Brasil e, segundo a Polícia Federal, chegou a se refugiar dentro do Palácio da Alvorada em dezembro de 2022 com medo de ser preso. Ele está na Espanha, ele jogou a tornozeleira eletrônica que utilizava fora, hoje ele diz que sofreu maus tratos, inclusive a Justiça Espanhola aqueceu. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho dos detalhes. Eu tive acesso à íntegra da decisão da Justiça da Espanha, ela é assinada por 3 juízes, né? O que dizem os juízes espanhóis? Basicamente, eles dizem que os crimes que Oswaldo Eustáquio responde aqui no Brasil, lá poderiam ser interpretados como um outro dispositivo de menor monta, de menor gravidade. E que, portanto, não se aplicaria o princípio que prevê que para que alguém seja extraditado, eu vou pedir para a gente girar a tarja, prevê para que alguém seja extraditado, você tenha um crime que seja, um artigo penal que seja punido aqui no Brasil e lá na Espanha. Eles dizem, olha, isso aqui seria algo de menor monta, mas não se aplica, então, para a gente, como algo tão grave ou grave o suficiente para que se tenha uma extradição. E mais, a decisão da Justiça espanhola, de novo, são 3 juízes, diz que Oswaldo Eustáquio está envolvido num processo político no Brasil e que há uma revogação expressa à extradição por motivos políticos. Isso agitou muito as redes sociais e irritou muito o governo brasileiro, que, a partir de agora, decidiu que vai usar absolutamente todos os recursos possíveis para obter a extradição ou para garantir que, no mínimo, Oswaldo Eustáquio seja julgado na Espanha pelos crimes que ele cometeu. Há uma avaliação de que o processo foi mal acompanhado e que, a partir de agora, ele vai ter todos os olhos, inclusive por conta, Leilani, do ambiente que está aqui no Brasil, onde se prega uma anistia e se tenta minorar a participação de gente que, como ele, passou anos disseminando mentiras, atacando as instituições nas redes sociais, atacando integrantes do Supremo Tribunal Federal e buscando uma forma de viabilizar fechamento de poderes. É importante a gente lembrar que, no início, gente como Oswaldo Eustáquio pedia não só o fechamento do Supremo Tribunal Federal, mas também do Congresso Nacional, sob a presidência, na época, de Rodrigo Pacheco e de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhar, então, a evolução desse caso, mais um revés aqui na narrativa, digamos assim, daqueles que buscam a punição da tentativa de golpe que culminou no 8 de janeiro e certo combustível para uma base radical que tenta acionar um processo de anistia para beneficiar quem ainda nem foi condenado. Mano, o cara solta traficante internacional e radical é quem quer anistia pros velhinhos do 8 de janeiro. Que manicômio, mortadela! Certo combustível para uma base radical que tenta acionar um processo de anistia para beneficiar quem ainda nem foi condenado. Eita, como sempre faltando com a verdade, né, Dani? Você repassou só o que você leu do zap do Xande? A Globo coloca sempre a Daniela Lima para contar essas mentiras e distorcer a verdade. Mas até ela tá gaguejando, constrangida, em inventar essa lorota desse tamanho. Repara como a Mortadela, convenientemente, esquece de mencionar o que o Vasilev fez. Conta pra gente qual foi o crime do búlgaro, Daniela. Pra ter sido colocado na domiciliar deve ser coisa pequena, né? O cidadão é traficante. Mas pra Globo, traficante é cidadão. Mano, até uma assessoria de imprensa seria mais equilibrada que a Daniela Lima. Um tribunal superior da Espanha julgou o caso do Oswaldo Eustáquio e não viu crime, mas liberdade de expressão. Esse tribunal viu também que Oswaldo corre risco de vida porque entende que o STF está cometendo perseguição política. Como essas informações não são relevantes o bastante para entrar na cobertura da Daniela? O Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha permite recusar extraditar por crimes políticos, como fez a Espanha com Oswaldo Eustáquio, o que está correto. Só que Xandildo bloqueou a extradição de um búlgaro por tráfico de drogas, que não é crime político, violando então o princípio de reciprocidade do tratado.
Isso mostra que o Brasil, e não a Espanha, descumpriu o acordo. A decisão de Chandelícia pode gerar tensões diplomáticas com a Espanha, já que é mais retaliatória do que baseada no tratado. E o cabeça de manequim ainda teve a disfarçatez de cobrar explicações da Espanha. Que hospício! Mais uma função que Chandelle exerce além de ser vítima, investigador, delegado, promotor e juiz. Agora ele é chanceler. Bota o rei da Espanha no inquérito das fake news, Xandão. Aposto como juízes espanhóis também são parte da milícia digital bolsonarista. Faz um vídeo falando que desde 1640, com o fim da União Ibérica, o Brasil não é mais colônia da Espanha. Vai dar muito certo. Assim como o motoqueiro birrento de O Âncora, Xandão ficou emocionado, agiu com raivinha e deixou toda a plateia contra ele. Desse jeito, nosso togado está transformando nossa justiça numa comédia ainda mais absurda que O Âncora. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo 6 meses? E como que eu nunca acreditei Cláudia, em você? Como que eu nunca eu descobri achava, isso? Cláudia, que isso eu não fosse prejudicar. Me desculpa, como eu não tive culpa comigo? disso. Como você fez isso comigo? Cláudia, me perdoa, Cláudia, me perdoa. Eu não quero vou perder te perdoar. Você. Me desculpa. Eu não vou te perdoar. Me desculpa, Cláudia. Eu não quero gosto te de perder, homem careca. entendeu? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.